nasceu com os dois pezinhos para trás, o cotovelinho para frente, o calcanharzinho para frente, e os pezinhos, o dedinho para trás. Irmão, se a prima da menina foi ficando grandinha, e depois saía arrastando, irmão, ficou uma menina bonita, fortinha, mas a menina saía arrastando atrás dos meninos, com aquele joelhinho no chão, chegou a criar uma casca no joelho. E ela precisava, irmão, fazer a cirurgia, mas fazer como? Não tinha condição, não conseguia fazer pelo SUS. Irmão, e a menina foi crescendo. E ela foi buscar a palavra, Deus falou que era para o nome de Deus ser glorificado. E um dia, irmão, ela levantou um pouquinho mais tarde, mas esposo, irmão, e viu uma criança correr em volta do barraco, e batia um pauzinho no barraco. Ela falou para o primo, vai ver quem é a criança que está andando em volta do barraco. Era a menininha dela, mas o pezinho que estava para trás já estava para frente. Esse Deus é o Deus do já, irmãos. Irmão, muita obra Deus tem feito na nossa vida. O Senhor dá, irmão, de contar alguma, o Senhor tem feito, tem marcado a nossa vida com milagre. Naquele norte de Minas, a saudade de contar rapidamente. Aqui, irmãos. Ali na cidade de Vazelândia, onde Deus nos dá graça de atender, ficamos perto da cidade do nosso irmão, irmãos, e Deus tem abençoado muito. Ali, irmãos, no ano de 2002, irmãos, tinha um lugar que todo mundo tinha medo, irmãos, de ir naquele lugar. Irmãos, e ali, eu falei assim, vamos colocar um culto lá para ver. Tinha 3 irmãos crentes só naquele lugar. E nós colocamos o culto, irmãos, ali. E Deus abençoou aquele culto. E de repente, irmão, nós colocamos debaixo de um pau. Colocava uma plaquinha do tamanho do inário. Lá naquele pau, um pau chamado barriguda. Irmãos, e ali fazia o culto ali, todo mundo de pé, sem banco, sem cadeira, sem nada. Os músicos tocavam de pé, nós atendíamos de pé, e a irmã dava tudo de pé. Irmãos, e no culto daquele, Deus converteu um casal. Irmão, ficou marcado o batismo 2 de dezembro de 2002. Para mim atender naquele lugar. E fomos, irmãos, atender aquele batismo. Irmãos, mas quando chegou antes, chegou a notícia em Vazelândia que o povo daquele lugar não aceitava o batismo. Montei numa moto, fui lá, os irmãos falaram, é verdade, não aceita o batismo, são pessoas perigosas, criminosas, e eles falaram que não vai ter o batismo. E eles compraram umas garrafas de Coca-Cola PET cheias de pinga, diz que é para dar pinga a força os crentes. E eu falei para o irmão, mas irmão, ele falou, vamos tirar o batismo daqui. Eu falei, não pode, irmão, Deus confirmou o batismo aqui, vai ser aqui mesmo. Naquele riozinho lá embaixo, tem um corriãozinho de água, irmão. Nós abrimos um buraco na areia, que dá uns 60 centímetros, para fazer aquele batismo. Irmãos, e ali, Deus abençoou, irmãos. Deus preparou a irmandade, como eu estava falando isso. E eu congreguei nas igrejas e falei que quem vai no batismo é só quem for valente no espírito. Se tiver algum aí com medo de morrer, é bom que não vai. Irmão, mas tinha tanta gente valente na nossa região, que na onde não foi nem uma Kombi. Irmão, lá foi 4 ônibus lotados. 4 ônibus lotados é quando não dá conta nem de fechar a porta do ônibus, de tanta gente. E de a pé, de cavalo, carroça de boi, de animal, e bicicleta e moto, irmão, parecia formiga naquele deserto. Irmão, e quando nós chegamos ali, e eu mandei falar para os moços, ó, fala para eles que pinga nós não toma, e o batismo vai ter. Se eles quiserem encontrar com nós, é só descer debaixo do pé de Jatobá, 2 horas da tarde no domingo, que vai encontrar com nós lá. Irmão, mas falamos isso porque estava confirmado o batismo. E ali, irmão, ele chegou a ter um recado aí que eles já prepararam, tudo de faca e revólver, irmão, para nos atacar lá na beira daquele pau. Irmãos, e quando chegamos ali, irmãos, eu cheguei, faltava poucos minutos para começar o batismo, era às 14 horas, uns 5 minutos, e eu estou chegando lá na beira das águas, estava aquele movimento muito grande. Os irmãos fez a base, mais ou menos, umas 700 pessoas, lá naquele batismo, naquele deserto. Irmão, e Deus preparou 31 músicos, valente que nós falamos, mas existe músico valente? Claro que existe. Irmão, eles falam que é valente porque eu atendo o batismo lá em lugar no ar livre, e tem vezes que vem a chuva, irmãos, e eles não correm, escondem o inário e tocam sem inário. Eles instrumentos que tem a ponta para cima, na hora que enche d'água, eles despejam a água, vira para cima e continua tocando. Irmãos, e ali, irmãos, e eu falei para os irmãos, desce e vai tocando lá embaixo, debaixo do pé de Jatobá. E eles desceram e começaram a tocar, mas aqueles 12 homens, a preparado estava lá, e mais umas 100 pessoas que foi ver eles dar pinga para os crentes à força. Irmão, e quando eu cheguei ali, irmão, só vi essa massa branca na beira das águas e a presença de Deus visitando o povo. Falei para os irmãos, não se preocupem, irmão, porque tem 3 pessoas nos assistindo que nunca perdeu batalha para ninguém na terra. Iniciou o serviço de batismo, irmãos, e Deus abençoou, pois desceu um homem caminhando xingado, e assim, irmão, com a faca atravancada, pediu água. Nós foi dar água para ele, ele não quis, pegou uma garrafa de Coca-Cola e foi cortando com a faca, que ia caindo uma rodela em cima da outra. Mandou por água, ele bebeu,
pôs a faca na cintura, caminhando gingado, batia a testa na nossa testa. Nós baixava o inário, irmão, punhava o inário assim, batia a testa aqui. Quando nós baixava, ele estava fazendo no outro oceano, no diácono, do cooperador. Irmãos, nós só na comunhão. Irmãos, ali eu falei para os irmãos, não se preocupa não, liga no céu. Irmão, e aquele homem ali viu que nós não ia atacar eles, irmão. Ele entrou no meio das irmãs e começou a passar a mão nas irmãs para ver se nós atacava, irmão. E às vezes o irmão falava, irmãozinha, está passando a mão na minha esposa ali, ó. E eu fazia só assim por mão. Jesus Cristo passou muito mais disso por bem nosso. Vamos passar um pouquinho por bem da graça dele. Irmão, assim, está passando a mão na minha filha, irmão. E eu, Cristo passou muito mais, pode deixar. Virei para as irmãs e falei, irmãs, segura na comunhão aí que você não vai ver nem esse homem passando a mão de vocês. Deus tomou aquelas irmãs que até o capim que tinha ali, as maçou, foi no pé. Irmão, Deus tomou aquele povo da virtude. Irmão, Deus mandou a palavra, 4 de Efésios, onde fala um só Deus, um só Pai, um só Senhor e uma só graça e um só batismo. Ele, no meio das irmãs que estavam passando a mão, começou a gritar, que é isso? Não tem nem só Deus, seu Deus, não, tem o nosso. Jesus Cristo gosta de nós. Nós carregamos ele aqui no pescoço e não sei o que. E você não gosta dele, não gosta da cruz, e falou um tanto de coisa. E eu falei, moço, para aí. Você está falando aí, olha o que está escrito aqui. Você está falando que Jesus Cristo não gosta de crente? Olha o que está falando aqui. O que Deus fez no tempo da lei, no tempo da graça, Deus deu para os crentes. Olha o que está escrito aqui. A união íntima entre Jesus Cristo e os crentes. Como é que você fala que Jesus Cristo não gosta de nós? E tem uma coisa, se você mexer, ele é nosso amigo íntimo. E se você mexer com nós somos amigos íntimos de Deus, de Jesus Cristo. E se mexer com o amigo íntimo dele, ele mata. Olha o que eu falei, mata. Deus me tomou uma virtude, irmão, que parece que o pé de Jatobá ficou pequeno para mim. E Deus me tomou uma virtude. E eu falei, moço, você não estava passando a mão das irmãs aí? Deus te fala agora. Você pode vir na ponta do dedo numa mulher dessa aí, Deus te fulmina aqui agora. Eu estava debaixo do pé de Jatobá muito rodado, virei fulmina, não fulmina, Deus tomou povo. Virei para o outro lado, Deus tomou povo lá embaixo. E eu falei, você não estava passando a mão nas irmãs? Olha quantos irmãos aqui que estão chorando, e ver você passar a mão na filha dele, na esposa dele, e ele teve que aguentar. Coloca o na ponta do dedo aí, faz um teste aí. Olha o que eu falei assim, irmão. Ele falou, não, então tá bom, abre aí, deixa eu sair daqui. Saiu meio de travessa e procurou sua turma. Nós descemos para as águas para fazer o batismo. Deus chamou aqueles 2 que pediu batismo, chamou mais 2, 4. Falei, tá bom demais, vou encerrar o batismo. Deus já chamou 4. Deus falou, não, chama alguém que está aí, que está pensando que Deus está com a força que está com ela. Fala para ela que toda a força do mal que está com ela não vai amarrar esse batismo. E toda a força que está com ela, se ela não se converter, a graça do Filho de Deus no último dia, ela vai ser condenada ao fogo do inferno. Olha que eu falei assim, irmão. A mulher desceu chorando. Irmão, eles tudo pôs a mão na cabeça. A Catarina vai batizar. Era uma mulher que fazia trabalho para todo mundo ali. Desceu, batizou a mulher de uns 60 anos. Depois que eu batei ela dentro das águas, posso falar? Falei, pode. E eu sou a Catarina, que já fiz trabalho para esse povo tudo, mas agora não precisa ninguém na minha casa para mim fazer trabalho, porque hoje eu aceitei Jesus. Saiu a irmã Catarina, desceu mais 6 atrás dela. Aleluia. Irmão, eu falei, tá bom demais. Deus chamou 11, vou encerrar o batismo. Deus falou, não, tem alguém aí que está com a cruz de madeira no pescoço e está pensando que cruz traz lembrança de vida e cruz só traz lembrança de morte. Fala para ela que tem que se converter à graça do Filho de Deus. Irmão, que eu falei assim, a mulher tirou a cruz, deixou em cima do banco, desceu nas águas do santo batismo, fazia um trabalho na igreja ali. Ela, irmão, foi no 12, veio outro, irmão, 13, veio outro 14, veio outro atrás dele 15, e no 16, aquele que batia a testa na nossa testa, com a faca arrancada na cintura, Deus chamou também nas águas do santo batismo. E o nome de Deus está sendo glorificado. Irmão, da onde não podia ter crente, tem uma congregação e o povo, e está lá dando glória a Deus. Então, rapidamente, irmãos, na nossa região, irmãos,
sempre que Deus a prepara, lá na minha cidade, junto ali com os diáconos, era pouquinho, estava 2 velhinhos já diácono, e agora Deus levantou, irmão, nós temos bastante diácono agora, mais novo, mas eu ia na reunião e frequentava a reunião de atendimento da piedade, eu mesmo abria a reunião para eles, e ajudar eles em alguma coisinha ali, irmãos. E ali, irmãos, naquela reunião Deus confirmou 47 famílias com necessidade. As irmãs trouxeram a necessidade, e ali, irmãos, passamos na reunião, Deus confirmou. Só que terminou a reunião, a igreja toda triste, a irmandade, as irmãs da piedade, porque não tinha cesta para levar, irmão, para aquelas necessidades. Uma das irmãs viu aquela necessidade. E ali, irmãos, ficamos falando para as irmãs, irmã, continua visitando, mesmo sem cesta, visita o necessitado, faz uma oração, porque aí o Senhor vai segurando, vai dando força para eles vencer. Irmão, mas ali foi no sábado, quando foi na segunda-feira, rapidamente, vamos contar essa obra, quando foi na segunda-feira, irmão, ali, Deus mandou um irmão daqui do Divida de São Paulo, com Minas, e ligou para mim um ancião e um diácono, falou, irmão, estão indo para a tua cidade, eu falei, pode vir. E falou, irmão, mas nós estamos indo de 15 irmãos, não tem problema, pode vir. Chegou lá os 15 irmãos, irmãos, e chegou lá e falou, irmãozinha, nós estamos aqui, nós trouxemos 50 cestas, na onde que é o depósito da piedade para descarregar a cesta? E eu falei, nem no depósito não vai, porque nós já estávamos esperando, já está confirmado, eu não estou com as fichas. Fui lá como Zé Correio, peguei a relação das fichas, e nós vamos entregar o necessitado no meio do mato aí. Irmão, ele falou, tá bom. Só que na cidade deles, irmão, ele estava anunciando com um diácono de outra crença evangélica, e aquele diácono estava congregando na congregação, e o pastor daquele diácono ficou enciumado. Ó, Marquinhos, eu estou sabendo que você está congregando na congregação, por quê? Ele falou, nada não. Será que você está querendo passar para a congregação? Nada. Pode só ficar em paz, que não vou ver nada disso. É só curiosidade. Eu nunca vou deixar o senhor aqui para ir para a congregação. Tem 9 anos que eu sou diácono junto com o senhor. Ele falou, então tá bom. Mas o Marquinhos está vendo gostando, irmão. E quem é que vem num lugar desse que não gosta da igreja? Irmão, mas ali, irmão, naquele momento o irmão ia para o norte de Minas, falou assim, não, podia convidar o Marquinhos para mais nós. Convidou ele. Ele falou, eu tenho vontade, mas não tem dinheiro. Ele falou, não, nós vamos dividir as despesas da caminhonete entre nós. Você não precisa preocupar. Então tá bom, assim eu vou. Mas eu tenho que falar com o meu diácono, não pode, o meu pastor, eu não posso sair sem falar com ele. Não, pode falar. Foi lá, conversou com ele. Falou, Marquinhos, não estou te falando que alguma coisa está te puxando para a congregação. Não está, pastor, só está enganado, não tem nada a ver. É só curiosidade. Deixa eu ir, pastor. Ele falou, então vai. Só que tem uma coisa, leva a revista e vai ler essa revista no caminho. Irmão, na capa da revista estava escrito assim, 40 motivos para você não ser crente da congregação. E ele veio lendo aquela revista, irmão, dentro do caminhoneta dos irmãos. Irmão, até chegou no norte de Minas. E tinha um cooperador jovem que a caminhoneta era dele, uma das caminhonetas. E aquele cooperador jovem não engolia aquele assunto. Ah, irmão, carregando um homem dentro da minha caminhoneta, com a revista, dentro da revista, falando mal da gente, que a gente não tem amor, que não gosta de pobre, tanta coisa. Eu não estou na comunhão de levar esse homem junto com nós. E os irmãos, fique em paz. A obra é de Deus, irmão. Fique em paz. Deus não precisa preocupar. Do jeito que o inimigo pensar de falar da obra da graça, só entra em lucro a graça de Deus. Não se preocupa com isso. E o irmão cooperador jovem, se eu soubesse, eu dava a caminhoneta, mas eu não vinha. Não estou na comunhão com esse homem dentro aqui. E foi brigando com o ancião e diácono, até chegou embasalando. E nessa hora que ia para o meio do mato, o irmão falou para mim, o diácono, irmão, está vendo aquele homem que está com aquela revista na mão? O diácono nosso da congregação. Está vendo aquele homem que está com a revista na mão? Sim. Ele é diácono de outra crença. E agora, irmão, onde que nós vamos deixar ele? Não fica bom, ele sendo de outra crença, vai ver o atendimento feito na congregação. E eu falei, não tem problema não, nós vamos levar ele para o mato, pode deixar comigo, nós vamos levar. Hoje ele vai atender o pobre também. E se levando, põe o meio da caminhonete, falando para os irmãos, irmão, é 47 famílias em volta de Vazelândia, tudo. Para entregar essas cestas, 47 cestas, leva 2 dias, se só entregar e ir para outra casa, só entregar e ir para outra casa, 20, 30, 40 quilômetros uma casa da outra no meio do mato, então é só entregar. Os irmãos falaram, então tá bom, nós não vamos orar, depois nós agradecemos, porque se for orar vai levar 4 dias, então não vamos orar, tá certo. Irmão, e fomos, vai descer só um entregar cesta e nós vamos para outra casa. Chegou naquele lugar, paramos num lugar chamado Olaria, e uma casinha baixinha, aquelas casinhas irmãs lá de fora, já chorando, com aquele monte de criança, e nós com as caminhonetas ali, tudo parado, ninguém desceu. E eu falei, seu Marquinhos, eu sei que vai descer. Você pega uma cesta lá atrás, entrega para aquela irmã, não sei se o senhor entende assim, mas nós temos as irmãs da piedade, é como se fosse um representante do necessitado. Elas passou aí dentro, nessa casa, essa irmã tem vários dias, que não tem nada para cozinhar dentro dessa casa. Tá vendo como é que ela está chorando, aquele monte de criança? E ele estava chorando mais do que a irmã, aí, dentro da caminhoneta. E ele chorando também, eu também estou chorando, eu nunca vi uma situação dessa, e chorando. Eu falei, então, o senhor vai pegar uma cesta e vai entregar para a irmã e falar que foi Deus que a preparou. Se você não falar que foi Deus, você ganha um galardão aqui na terra, mas você perde o do céu. E nós queremos perder o de baixo e ganhar o de cima, viu? Irmão, os irmãos levam dinheiro, cada casa deixava 20, 30 reais para a irmã comprar um remedinho. Irmão, de ali,
deu na mão dele aquele dinheiro e ele levava, irmão. Ali foi, irmãos, chegando ali o servo de Deus, naquela situação, irmão, os irmãos falaram assim, irmão, ele não vai dar conta de fazer não, entregar essa cesta. Eu falei, ele mesmo que vai entregar. Viu, senhor Marquinhos, o senhor está atrasando a nossa missão. Vai logo. Ele falou, parece que a minha pressão está subindo. Eu falei, depois ela baixa, mas você vai entregar. Irmão, e anda rápido, o senhor está trazendo. O senhor vai entregar 47 balas. Ele desceu da caminhoneta meio tremo. Os irmãos falaram, cuidado, meu Deus, você mata um homem. O que é isso? Você acha que o homem vai morrer fácil assim? Ele desceu, irmão, chegou lá, abriu a caminhoneta, pegou uma cesta básica. Irmão, e com dinheiro na mão, chegou lá e falou, vai, irmão, está aqui. Deus que a preparou. E tem mais isso aqui, ó. Irmão, de tanto de você não viu o saldo do irmão com o Oscar. Irmão, veio de lá para cá, entrou dentro da caminhoneta e um pranto de choro sobre esse homem. Irmão, parou na outra casa, irmão, do mesmo jeito, chorando, abraçou a irmã, saltou pro Oscar. Veio de novo na outra casa, irmão. As paredes da casa da irmã tinha caído, daquela segunda casa, irmãos. E só aquele monte de criança ali, uma pobreza muito grande. Chegando na outra casa, ele falou, vem caceta nas costas. Mocinha, não tem ninguém. E eu falei, eu sei que não tem. Mas tem uma mão de pilão encostada na porta da cozinha. Quando você empurra a porta, a mão de pilão cai. E você coloca aqui, tá vendo? Empurrei, a mão de pilão caiu. Pode pôr aqui na mesinha. E o dinheiro, pode pôr debaixo da cesta. Ninguém mexe. Deixa eu te mostrar uma coisa, seu Marquinhos. Tá vendo? E eu sei na onde que essa irmã tá. Tá vendo aquele canavial lá embaixo que tô vendo? Essa irmã tem mais de 8 dias que tá lá aquele canavial chupando cana com as crianças porque não tem nada para cozinhar. Aí que eu falei, seu Marquinhos, deixa eu te mostrar mais uma coisa. Na casa, sempre a pessoa usa um cotezinho, uma cabaça, uma cuia, para colocar o sal, ou uma vasilha para colocar o sal para temperar a comida. E se passar 8, 9, 10 dias sem usar o sal, ele cria uma casca. Vamos ver o sal da irmã tem casca. Fui lá pegar a vasilha de sal aqui, tá vendo, seu Marquinhos? O sal da irmã criou uma casca, tem mais de 8 dias que ela não usa esse copo de sal. Aí que ele chorou. Deixa eu te mostrar mais uma coisa, seu Marquinhos, entra aqui. Entramos no outro quarto, chegamos lá, 2 tarimbinhas de vara, uma banda de couro aqui e outra aqui. Tá aqui dorme a irmã com o esposo. E nessa outra bandinha de couro, em cima dessas varas, dessa tarimba, dorme 4 meninos. 2 para baixo, 2 para cima, e Jesus Cristo no meio deles, que ele é muito crente. Aleluia! Aí que ele chorou, irmão, aí que ele chorou. Falei, seu Marquinhos, e fomos embora. Irmão, saímos dali, chegamos em casa, atendemos o irmão dia. Irmão, chegamos de noite em casa. Tinha 2 irmãos, naquele tempo era o Fernando Henrique, que era o presidente da República, e tinha 2 irmãos de lá, irmãos. O mesmo carro que o Fernando Henrique usava, estava lá em Bandeirante com um carro. Cada um com salário de 40 salários mínimos na época. Irmão, um é filho do João Figueiredo, que é o nosso irmão Figueiredo, esse irmão que todo conhece, o nosso irmão Figueiredo, que nos ajudou bastante naquele norte de Minas. Irmão, e o irmão Figueiredo ali, junto daquele irmão, e ele foi vendo, irmão, tocando de violão, sentado no chão, se alegrando, e ele foi vendo que nessa graça, os ricos misturam no meio dos pobres, e você não sabe nem quem é pobre, nem quem é rico, para cumprir a palavra, aquele que tem, seja como não tivesse, e o que não tem, seja como tivesse. Glória ao nome do Senhor. Irmão, e ali ele veio daquele movimento, irmão, de repente eu falei, passado um tempo, falou, irmão, cadê o homem, o diabo? E é verdade, irmão, faz hora que ele sumiu. Mas não deve estar dormindo na caminhonete. Ele trouxe um colchão, uma coberta e um lençol. Falou, se ele ficasse aqui no meio nosso, se ele não ficasse bem, ele ia dormir na caminhoneta. Tá bom, vamos lá, já chegamos lá, nada. Tá vendo, irmão? O homem foi dormir no hotel. Caçamos o homem, irmão, e não acha o homem. Irmão, passamos num corredor na nossa casa, por acaso, no escuro escutou alguém chorando. Irmão, era uma que estava sentado de coque com as mãos assim, e lágrima estava descendo, irmão, e corria e pingava no chão. Aqueles atendimentos que ele fez de dia no meio do mato, foi voltando tudo de noite na mente dele. Aquelas casas, aquelas camas, aquele lugar que ele passava, irmão. E eu falei, irmão Marquinhos, pelo amor de Deus, fica pra cá, não fica aí, é perigoso. Entra pra dentro, e ele chorando, e ele não conversava. Veio o nosso irmão Figueiredo com a lanternona, dominou ele. Olha, você é nosso irmão, para ver se ele se abria, mas ele não se abria, irmão. E ali só chorando, quando parava de pingar aqui, ele vem brotando de novo, e só chorando, nós conversávamos com ele, ele não conversava com nós, e nós ficamos aí olhando para os outros, esperando ele chorar, não tem jeito, ele não responde nós, e ele ficou ali chorando, e foi chorando e nós esperando. De repente ele falou assim, mozinha, aquelas crianças que dormem em cima daquela banda de couro é longe? Eu falei, é 9 quilômetros, é porque eu estava aqui, e eu tenho na caminhonete ali um colchão, uma coberta e um lençol. E Deus falou que eu tenho que levar hoje ainda. Ele em cima do meu colchão. E eu falei, está virando diácono de verdade agora. Essa caminhoneta. Os irmãos emprestou a caminhoneta. E chamei ele pôs o colchão, a coberta no lençol. E nós foi. Ele abria a cancela, eu passava. Ele fechava a cancela, entrava no carro, sem dar uma palavra. Até chegamos lá, irmão. Quando nós chegamos lá naquela casa, que nós paramos a caminhoneta,
Já escutamos lá dentro da casa, a irmã e o esposo na linguagem é pobre material, mas daquilo que é do céu está encharcado com a glória de Deus. Calacina, aleluia. Eu me senti uma lamparinha de querosene e veio a irmã Flomozia, é o irmão Blair. Estive aqui na casa da irmã agora à tarde. Mas esse irmão aqui, ele é de outra crença, mas ele está mais longe na missão. E eu mostrei na onde o menino da irmã Dolly. E ele sentiu que Deus falou para ele que tem que pôr o colchão hoje ainda, para o menino dormir. Não tem problema, pode entrar, nós entramos. E ela manifestando a promessa. Quando chegou lá em cima daquela bandinha de couro, estava o irmão, nem a irmã tinha um colchão daquele. O colchão da irmã era os pedaços de calça jeans em cima do couro. E ela dormia em cima daqueles panos, irmão. E os meninos, em cima daquela bandinha de couro, ele foi lá, encostou o colchão, pegou os meninos e pôs lá na cama da irmã, os 4. Os meninos eram pretinhos, moreno, bem pretinho, estava tudo brilhando a barriga de tanto chupar cana. Passou 8, mais um pouquinho chupando cana. Mas a irmã chegou na fonte, achou a benção, fez uma janta, encheu a barriguinha. Estavam os 4 dormindo, o irmão adormecido. Irmão, ele pegou os 4 meninos, pôs lá, pegou o colchão dele e pôs em cima da banda de couro, forrou com o lençol, devolveu os 4 meninos em cima do colchão, 2 para baixo e 2 para cima, pegou a coberta, pelo de onça, cobriu os meninos até aqui e abaixou e deu um beijo de cada um. E eu falei, está virando diácono de verdade agora. Aleluia. Saímos dali, fomos embora. Irmão, no outro dia, irmão, a gente com pressa de chegar à sexta na casa do último mais rápido, parava no lugar e eu falava assim: olha, seu Marquinhos, Marquinhos, você passa, pega uma cesta, passa debaixo da cerca, da outra, tá vendo? Aquela casa lá na beira da serra, tá com a janelinha aberta, leva nosso irmão, vai lá levar a cesta. Enquanto você vai lá, eu vou manter esse irmão aqui e naquela casa do outro lado ali, porque não vai carro, tá bom? Ele falou: de jeito nenhum, você falou que era eu que ia entregar, agora vocês têm que me aguentar, eu que vou entregar. E mesmo que dá, irmão, esperar esse entregar as 47 cestas básicas. Foi tanto que eu falei pro diabo: seu Deus, leva ele embora, ele não pode ficar mais aqui. Irmão, ele não comia, fazia aqui minha esposa, aquela comida de mineiro lá, irmão, frango caipira com mandioca, costela com mandioca, feijão tropeiro. Ele fazia aquele pratão, irmão, você vê que ele estava com fome e com vontade de comer mandioca, ele metia o carto, vem descer da lágrima. Ele empurrava o prato e saiu chorando. Levou ele embora, ele chegou na cidade dele, irmão, e falou, foi lá no pastor entregar a revista. Está aqui, pastor, a revista. E o que você achou? Achei tudo o contrário. Eu não sabia o que é ser diácono. Olha aqui que o ancião lá escreveu o que é ser diácono. Escreveu Tito e Timóteo, homem cheio de boa reputação e cheio do Espírito Santo e de revelação, para servir a mesa. E a mesa é comida, pastor. Está aqui tua revista, do meu lugar na congregação. 8 dias que ele veio de lá, eu passei na cidade dele e fiz o batismo do Marquinhos. Contar só uma obra aqui que tem um encarregado regional ali, eu gostei muito dele. E eu vou contar uma obra aqui, irmão, que aconteceu lá na nossa região. Quando, irmão, chegou o MTS novo, então aqueles músicos que estavam estudando o mundo antigo, nós pedimos para eles reforçar, para eles oficializar, porque daí para frente ia ser pelo MTS novo, pelo conjunto musical. Tá. E ali, irmãos, todo mundo esforçando para oficializar. Inclusive oficializou 47 músicos e 22 organistas que estudaram lá no Beto Antigo. E eu tenho um primo, irmãos, que ele estudou até na 80 e pouco do Bona e foi tocar no culto, toca, irmãos, há 30 anos um pistão com um trombone, o mesmo trombone ele toca até hoje, irmãos. E ali ele foi para a fazenda trabalhar, nunca mais voltou para estudar, nem bater método, nem bona, nem teoria, nem nada. Toca de culto de Santa Ceia, toca até sozinho e toca muito bom, irmãos. Mas aí eu precisava oficializar, nós falamos com ele, falou: então não vou oficializar. Aí eu já vi que eu não vou, daqui para frente eu não vou ser músico, porque não entra mais na minha cabeça bater bona, estudar método. E eu olho nem nada para tocar, toco uma beleza, mas quando eu olho no bona, para mim não dá mais para coisar. E ainda mais teoria, que eu não tenho nem nada, e nem método. Então, já toquei 30 anos, tá bom, tá aqui meu instrumento, pode dar para outro. Não, o instrumento é seu, fica o instrumento aí, mas você vai no exame. E não queria vir, chegou, falei pro encarregado: não deixa não, leva ele no exame. E aí o encarregado trouxe ele no exame, com muita dificuldade. Ele chegou lá e falou assim: olha, filho, eu só vim porque você falou para mim vir, mas eu estou querendo ir embora, está aqui o meu instrumento. Eu não vou passar vergonha com os regional, porque eu não vou passar no teste de jeito nenhum. Eu não tenho teoria nem nada, eu nunca estudei, só estudei naquele tempo. Há 30 anos atrás,
Naquele tempo, irmãos, os irmãos sabem que estudou há muitos anos, quando você repicava a nota, você falava assim, do, ou, ré, mi, e foi naquele tempo que ele estudou, irmão. E ele falou, nunca mais, agora eu não vou conseguir mesmo, irmão. Mas eu falei, fica aí, não sai não. E ele ficou. Mas, irmão, não quis nem tomar café, nem almoçar. O exame, irmão, demorou muito, entrou para tarde, foi quase o dia todo. E ele lá clamando a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Irmão, subia 3, porque tinha 3 boxes lá em cima e tinha 3 regional, cada um no box. Irmão, deu na hora, subiu 3, inclusive lá umas 2 horas da tarde, e meu primo subiu junto numa dessa. E chegou lá em cima, o irmão falou, procura cada um box aí, pode entrar. Cada um tem um regional. E ele entrou. Na hora que ele entrou no box, que ele abriu a porta, com o instrumento na mão, com o buna, com o método, irmão, e o Inaro, o encarregado que estava sentado levantou e olhou para ele e falou, irmãozinho, eu nunca te vi, mas Deus manda te falar, nessa cadeira que você vai sentar, tem um anjo sentado, viu? Deus já tomou ele, irmão. Aleluia. E para você saber que é Deus, você vinha na estrada, uma voz mandou você voltar, ele falou, foi verdade, mas de repente uma voz falou, vem, e a voz que mandou você vir, foi o anjo que mandou você vir. Irmão, me dá um abraço aqui, ele com o instrumento na mão e tudo, abraçou com o encarregado, Deus tomou os dois em língua, irmão, e Deus tomou uma linguagem bonita, ele é selado com a promessa, irmão, e foi muito bonito, e manifestou, e na hora que ele parou de manifestar, para sentar na cadeira, o encarregado já estava com a ficha dele assinada, o anjo que mandou você vir, falou para mim assinar e mandar você descer, e você já está aprovado, glória a Deus. Uns 10, 15 minutos, falou encarregado, até 20, um exame de oxidação. Meu primo subiu com 2 minutos, veio ele descendo as escadas, mas tomado na linguagem. Eu falei, meu Deus, será que os irmãos não aceitou ele nem para fazer o teste? Porque acabou de subir, ele está descendo. Eu chego cá e já me viu, já me grudou comigo, abraçou. Ué, primo, não vai fazer não? Já fiz, nem fiz não. Deus falou com o encarregado, mostrou tudo. Eu nem contei para você, primo. E eu vinha na estrada, uma voz mandou eu parar, mandou eu voltar para trás. Ele tem uma moto, irmão, que ele comprou no ano de 95. Ele tem ela até hoje e carrega, assim, irmão, 5 pessoas nessa moto. 5 pessoas adultos, não é criança não, viu? 5 pessoas adultas para ir congregar. E ele falou, vinha na minha motinha, uma voz mandou parar. E eu parei, falei, é verdade, eu não tenho teoria, não tem nada. E aquela voz falou, você não tem nada e quer ir oficializar, volta para trás. E eu parei, mas de repente a voz falou, vai. E o encarregado Deus mostrou para ele que a voz que mandou vir era o anjo de Deus. E o mesmo anjo falou, assina e manteve descer que ele está aprovado. Aleluia. Anjo, irmãos, é muito aprovado pelo anjo, glória a Deus. Irmão, muitas obras eu tenho feito na nossa vida, na nossa região, de todo esse lugar. Irmão, só essa obra aqui, irmãos porteiro que está aí, presta atenção nessa obra. Eu sou nascido e criado em Vazerlândia, norte de Minas. Irmão, meu pai foi o primeiro crente, foi o primeiro cooperador. Irmão, foi o primeiro ancião também. Irmão, Deus falou ali, irmãos, naquela do meu pai, que o nome do meu pai nunca ia sair do relatório. Saiu, irmão, quando Deus levantou meu pai para ancião, saiu de cooperador e entrou como ancião no relatório. Mas há 20 anos atrás, Deus levou meu pai. No outro ano seguinte, o nome do meu pai saiu do relatório. Aí eu falei assim, agora fui lá, comprei um relatório que estava o nome do meu pai e guardei com bastante estima. Eu falei, vou guardar isso aqui. Se alguém falar que a profecia não cumpriu na vida do meu pai, eu falo que às vezes no relatório seus aí não, mas no meu está cumprido, porque olha o nome dele aqui. E guardei aquele relatório, irmão. Passado mais um ano, o prefeito foi colocar nome nas ruas, era o nome B, A, C, assim por diante, e foi oficializando, rua fulano e tal, rua Araraquara, foi tantos nomes, todo nome foi colocando naquelas ruas. Mas quando chegou na rua da congregação, o prefeito ali com todos os irmãos, os vereadores com a mesa, com o mapa da cidade, irmão, falou, essa rua aqui da congregação, nós colocou o nome do dirigente que tinha aí, Avenida Rosalvo da Silva Coutinho, o nome do meu pai voltou para o relatório, que nunca mais vai sair, porque quando Deus fala, Deus cumpre na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos pegou, irmão, que eu estou carregando, os irmãos não estão percebendo, eu estou com dificuldade. Eu vou contando isso, uma coisa, estamos um pouquinho. Irmão, mas vou contar só mais uma aqui, tá bom, irmão? O dia que eu saí da minha casa, dia 6, irmão, dia 16. Até hoje, todo dia no lugar, uma música de dom, às vezes uma tarde, outra noite, assim por diante. Então, não tem garganta que dá conta, não. Mas, irmão, rapidamente, só isso aqui que eu vou contar para a igreja. Tá certo? Irmão, e eu morava lá, e eu mudei para Ribeirão Preto, morei 11 anos em Ribeirão Preto. E nesses 11 anos que eu morei em Ribeirão Preto, eu fui porteiro 7 anos.
na igreja da Vila Carvalho, em Ribeirão Preto. Irmão, e um dia eu estava na porta, que nem o servo de Deus está ali, irmão, e de repente chegou um homem mendigo, com um saco nas costas. Irmão, o cabelo dele era aquele cacho que tampava os olhos, você não enxergava os olhos dele, só enxergava o nariz, e o resto era barba, e, irmãos, e um saco nas costas, e aquele homem chegou, e apareceu do meu lado lá, fazia barulho de lata dentro daquele saco. E ele chegou perto de mim e falou assim: olha, eu queria assistir a oração. Ele estava vestindo um monte de camiseta, irmão, jaqueta uma em cima da outra. Ele estava com a calça arregaçada ao meio da canela, irmão, pisado num tênis como fosse um chinelo, e aqueles pés muito inchados, irmão. E ele falou: eu queria assistir a oração, posso ou não? Eu falei: pode, meu senhor. O senhor pode sentar aqui na minha cadeira, e essa mercadoria o senhor pode colocar aqui que ninguém vai mexer. Eu vou olhar para o senhor. Falei para ele. E ele sentou na minha cadeira, o culto já tinha começado, eu comecei a marcar os pedidos de oração, e ali, irmão, de repente, ele levantou de novo, e veio caminhando com dificuldade assim, e veio pertinho de mim. E eu queria assistir a oração lá na frente, pode ou não? Porque eu estava lá no átrio com ele. E eu falei: pode, meu senhor, mas fica aqui, deixa eu caçar um lugar para o senhor, que estava cheia, Vila Carvalho, uma igreja cheia. Vim caçando, quando cheguei aqui, irmão, estava o diácono, o monjão e nojossa, tinha uma ponta de banco de 1 metro. E eu falei: eu vou pelo aqui no banco do ministério, pelo menos eu coloquei na ponta, ele não fica encostado em ninguém. Virei para ir chamar ele tinha vindo, junto comigo, estava aqui atrás. Pus ele sentado, peguei o inário, abri no hino que estava cantando, dei ele sabia ler, irmão. Lia, cantava bem alto, tudo bem desentoado, mas sabia ler o hino, irmão. Dei para ele cantando, irmão. Quando eu cheguei na porta, um porteiro que trabalhava junto comigo falou assim: que é isso? Você, como é que você põe um mendigo dentro da igreja? Mendigo não quer saber de nada, de crença, de salvação, só quer saber de beber pinga. E eu falei: irmão, para de conversar, e manda olhando para trás. Ele falava: você tem a cabeça ruim, você tinha que falar comigo, que eu sou porteiro mais velho que você. E ainda o que você fez, você não sabe que isso foi grave, pegar o mendigo e colocar no banco do ministério. Será que é diferente, irmãos? O banco do ministério é diferente do banco que a irmã senta aí? Será que o banco do ministério é diferente desse banco aí? Tem alguma diferença, irmão, esse banco do banco seus aí? Pode pegar esse por lá, pega de lá um pouquinho, pega daqui por ali, pega dali porque é o mesmo banco, igreja. Fez uma diferença terrível, porque eu coloquei o menino no banco do ministério e falava que eu tinha cabeça ruim. E eu falei: irmão, para de falar, que as irmãs estão tudo olhando para trás. E ali, irmão, de repente começou, e já tinha começado o culto, e o menino cantando. Irmão, Deus abençoou. Quando terminou o culto, ele passou lá, não entregou em nada, falou um monte de vezes: Deus abençoe, pegou aquele saco e foi embora. Irmão, pelo que ele estava doente, as pernas inchadas, eu pensei que ele tinha morrido rapidamente, porque ele estava numa situação difícil. Irmão, ele tinha comido, parece que banana, estava com a barba suja, irmão, mas ele saudou e foi embora. Irmão, aquele moço, nunca mais ouvi ele, daquele menino, irmão. E ainda trabalhei com aquele irmão, porteiro, 5 anos. Ele não esquecia, irmão. Tinha vezes que nós estávamos ali, chegava limpando a igreja, arrumando aqui o microfone, irmão, catando alguma coisinha. Ele falou: você lembra do dia que você pôs o mendigo dentro da igreja? Você tem a cabeça ruim? Eu falei: irmão, nós precisamos de comunhão para trabalhar na obra de Deus. Acabei de orar, acabei de chegar. O irmão falando isso, não esquece desse assunto, esquece isso, irmão. E trabalhando ali, irmão. Depois Deus mandou para o norte de Minas, para a cidade de Vazelândia. Cheguei ali, irmão, Deus levantou no ministério de cooperador. Com 8 meses no ministério de cooperador, Deus levantou no ministério de ancião, no ano de 2001, irmãos. E vim congregar, irmãos, em São Paulo, irmãos, numa igreja onde que é a comum da minha irmã. E cheguei naquela comum da minha irmã, Deus abençoou. Naquele tempo o Natan era vivo, ele estava lá no culto, irmão, era a região que lá atendia. E atender, mas na época de Sebreia, irmão, Deus abençoou bastante aquele culto. Na hora que eu vou descer daquelas escadas, irmão, chega vem um moreno no corredor, irmão, com o dente tudo arrumado, cabelo baixinho, irmão, terno bem arrumado, aliança no dedo, sapato estava baixando. Chegou aqui, me cruzou comigo, que me abraçou e me saudava, e eu contente. Deus te abençoe, irmão. E eu querendo saudar os outros irmãos, mas aquele irmão moreno não me soltava, irmão. E ali eu contava: Deus te abençoe, irmão. O irmão não está lembrado de mim. Eu falei: não, irmão, o irmão lembra quando o irmão colocou um mendigo lá em Ribeirão Preto, no banco do ministério. Eu falei: é o mendigo, glória. Você lembra que você colocou no banco do ministério? Eu lembro. Você lembra que você me deu inário? Eu falei: lembro. Você lembra do hino que estava cantando? Eu falei: não. O hino falava assim: é Cristo que cuida de ti, nele descansa e nele tem fé. Glória a Deus. Saí dali, irmão. Ele falou: saí dali. Fui dormir debaixo dos viadutos. 10, 15 mendigos, presta atenção aí agora, irmão música. 10, 15 mendigos, deitado debaixo dos viadutos. E ali, ele coberto com caixa de geladeira, que é as caixas de papelão.
dormindo ali, de repente, ele escutava os músicos tocando, e a irmandade cantando. É Cristo que cuida de ti, nele descansa, nele tem fé. Ele tirava a caixa de papelão, os mendigos estavam tudo dormindo e não tinha músico tocando. Ele tornava a cobrir, os músicos tocavam. É Cristo que cuida de ti. É por isso que é bom tocar na comunhão, é por isso que é bom cantar na comunhão. Vai na mente e no coração do provado que está aqui. Ele falou com 41 dias, Deus chamou nas águas do Santo Batismo. Os irmãos levou ele, botaram as críticas, fez uma bateria de exame. Ele ficou bom. Ele falou, deixa eu ir para São Paulo, irmão. Vê se eu localizo a minha família. Eu era carreteiro. Mas me aconteceu uma coisa na minha família, saí pro mundo e 11 anos mentindo, andando, conheço a Anhanguera do Dourado, conheço a Bandeirante do Dourado, conheço Austin Luiz do Dourado, conheço a Dom Pedro do Dourado, aleluia, conheço a Dutra do Dourado, andando, catando latinha na beira da rodovia. Deixa eu ir para São Paulo, deixa eu ver se eu localizo a minha família. E ele veio para São Paulo, localizou a família. Deus fez uma obra, ele ainda tinha um direito na empresa, pegou o direito, uma aposentadoria de 3 salários, ele tinha uma casa em São Paulo, pegou a casa dele, irmão, aleluia, Deus preparou um dinheiro para ele, deu para comprar 2 carros zero, Deus preparou para ele, aí o irmão mudou o cativeiro daquele nosso irmão Ismael, e ele falou assim, tem mais uma coisa, vem aqui minha esposa, já veio o irmão tomado da virtude e da linguagem. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. Irmão, Deus mudou o cativeiro do irmão Ismael. Glória a Deus. E tem uma coisa, é evangelista. Glória a Deus. É evangelista e do bom. Porque ele usa o dom de profecia para evangelizar. Aquele que tem um dom, que se Deus tem um dom de profecia, se você usar para evangelizar, não tem que te segura. Tá bom, irmão? Tá bom? O Ismael chegou lá na minha casa, irmão, dentro de 5 minutos. Eu falei, nós vamos entrar para dentro, mas tinha uma cadeira, não, devo sentar aqui um pouquinho só para descansar minhas pernas, depois nós vamos entrar. E nós conversando ali, de repente, irmão, tá aqui de São Paulo. Eu moro aqui na divisa de São Paulo, Solimino. Ele falou assim, irmão, passou uma mulher na rua, na calçada da minha casa. Ele falou, mulher, pode parar aí. A mulher parou, assustada, olhou para ele. Deus mostrou para mim que Deus tem um plano de salvação na tua vida, vai te chamar na graça e você vai ser crente. A mulher olhou para ele assim, eu nunca tinha visto um homem falando isso. E para você saber que Deus está falando para você, o teu esposo foi embora da tua casa, largou você com 4 filhos, e você está saindo agora que o gás na tua casa acabou. A mulher quase caiu no chão, moço. A mulher quase caiu no chão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, muita obra Deus tem feito na nossa vida, irmãos, mostrando que Ele é Deus. Se nós for contar mais alguma coisa para vocês, glória a Deus, ele deu por terra, né? Irmãos, Deus trará outra oportunidade de nós vir aqui para nos contar aqui sobre Deus. Irmãos, só um minuto. Lá tinha, irmãos, um homem que todo mundo tinha medo dele, todo mundo. Mas um dia meu pai estava atendendo batida que não batizou. Todo mundo ficou assustado. Aí, irmãos, quando ele chegou lá, contou para a esposa que tinha batizado, a esposa falou, então tá bom. Porque diz que crente não bate em ninguém. E é todo dia que você bate em mim, na minha filha, põe nós para dormir no mato, mais dorme no mato que nem da casa. Então agora você é crente, diz que crente não bate em ninguém, você não pode pôr a mão em mim mais, e nem na minha filha. E tem uma coisa, trabalhava na roça, você de enxada de foice, machado, fazia tudo, cerca com você. E agora não vou fazer nada, e você não pode bater em nós. E nem lava tua roupa, e nem faz comida, que eu não gosto de crente. Então pronto. Irmão, ele chegava do serviço, ela tinha feito a comida, comia, e pegava as panelas e emborcava todas as panelas sujas, ele tinha que lavar e fazer a comidinha dele. Irmão, aquele homem que era valente, que batia na esposa, quando dormia fora de casa, teve que aceitar isso aí. Mas um dia, irmão, a mãe dessa mulher, que disse que nunca ia ser crente, e a filha falou, pai, também agora você vai sofrer comigo por aí na vida, porque eu nunca vou ser crente, e você vai sofrer comigo e com a mãe. Irmãos, e ali, irmãos, a mãe dela, a mãe dessa mulher, esposa do nosso irmão, foi internada em Guadelândia, mandou para Montes Claros. Irmão, voltou desenganada dos médicos, não conversava, a língua embolada dentro da boca, não movimentava com as mãos, nem com as pernas, nem com nada. Voltou, como os médicos falam lá, leva que vai morrer em casa, não tem mais recurso. E levou para morrer em casa, só que Deus não permitiu que ela morresse, ficou 6 meses em cima da cama aquela senhora, e também não conversava, mas a última palavra, a primeira palavra que ela falou, só falou isso, e a última, eu quero batizar na igreja do teu esposo, pode chamar ele aqui. Chamou o irmão e veio e falou, eu quero batizar na tua igreja. Aquela senhora falou, e pronto, não falou mais nada. Ele levou o pedido de batismo, meu pai falou, irmão, eu tenho prazer de atender o batismo. E Deus confirmou, foi levar o batismo. Foi lá, irmão,
No dia marcado, o padre deu o batismo, Deus tinha confirmado. Chegou meu pai e falou: irmão, eu vim cedo, mais cedo para ver onde tem água. Falou: aqui não tem água. Mas como é que vocês bebem? Nós pega ali no meio de uma pedreira, nós pega com um copo para colocar no balde, um lugarzinho apertado, onde tem uma mina de água. Mas não tem jeito, nem vai pôr um balde lá. Falou: e agora? Como é que Deus confirmou esse batismo aqui? Falou: ó, onde os animais bebem é longe, mas ele acha que dá para fazer o batismo, só que é longe. A água da minha chuva, mas dá para fazer. Não, não tem problema ser longe, não tem a caminhoneta aí, coloca um colchãozinho, deita a irmã e faz o batismo. Lá não vai caminhoneta. Então nós colocamos uma carroça de animal, também não vai carroça de animal. Foi ver um lugar, irmão, era um lugar onde despenhadeiro descendo, um lugar estreito, irmão, só ia uma pessoa atrás do outro, ou um animal atrás do outro, não tinha condição, condução nenhuma que podia levar a serva de Deus lá. E assim mesmo, irmão, ele sem poder fazer, foi no mato, pegou um varão de madeira comprido, pegou um lençol, uma roupa, fez tipo uma rede, deitou a irmã dentro daquela rede, colocou aquele varão no ombro de dois irmãos e foi revezando e foi levando a irmã. E o povo acompanhava e criticava. Olha como ele está levando a mulher, como a mulher estivesse morta, criticando. Meu pai falava: para, irmão, estão criticando. Pergunta para ela se ela quer batizar. Ela não falava, irmão, que queria batizar, mas batia com a cabeça que mesmo carregado no varão queria batizar. Chegou naquele lugar, irmão, desceu ali, irmão, aquele povo que acompanhou os que criticavam, ficou tudo em cima do barranco, e os irmãos foi descendo com muita dificuldade, lá naquele buraco onde tinha água, colocou o colchãozinho ali, deitou a nossa irmã, colocou aquele varão de madeira para levar ela de volta, irmãos, e ali os musgos desceu, irmão, para tocar lá embaixo. Quando os musgos desceu, começou a tocar, a presença de Deus já nos esperava, lá naquele buraco, começava a tocar, tirava o instrumento da boca, Deus selava com a promessa do Espírito Santo, irmão, aquele musgo não tocava mais, irmãos, ali Deus mandou uma palavra poderosa, falou que ia fazer uma bonita obra. Irmão, meu pai desceu por dentro das águas, levou uma cadeira de madeira, irmão, daquele modelo, aquelas cadeiras simples lá da roça, segurou a cadeira dentro das águas. E quatro irmãos pegou no colchãozinho e entrou dentro das águas, aquela no braço, sentou na cadeira, foi feita a oração, submergeu ela com a cadeira dentro das águas. Quando tirou, a língua da nossa irmã se enrolou e ela não parava de dar glória a Deus sentado na cadeira. Aleluia! De repente, Noé levantou as mãos para cima e mostrava que Deus tinha libertado as mãos da serva de Deus. Irmão, aqueles quatro irmãos aí entrando na água de novo para pegar ela de cima da cadeira. Ela falou: não precisa, porque Deus já me libertou. Levantou e saiu caminhando, dando glória a Deus. Os irmãos estavam a casinha de lençol, trocou, irmãos, ali, a serva de Deus colocou o véu na cabeça, ficou no meio das irmãs com coisa que nunca tinha enfermidade. Na hora que eu na beira das águas, estava sua filha e sua neta. Eu também quero batizar. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, muita obra eu tenho feito na nossa vida, de outra oportunidade da preparação de Deus. Irmão, trago saudação de onde eu tenho passado, irmão. Tá, irmão, dentro do Brasil, na onde Deus tem dado de viajar, também fora do Brasil, na onde o Senhor tem nos levado, irmãos. Já fui, irmãos, numa missão só em 8 países, onde muito o Senhor nos abençoou, por promessa de Deus, irmão. O Senhor levou em serviço da obra de Deus. Irmãos, todo de 2 em 2 dias eu estava num país, irmão, atendendo o serviço na obra de Deus, onde muito o Senhor nos abençoou. Glória a Deus. O Senhor selou muitos com a promessa, muitas buscas de dom, irmãos. Irmão, na Inglaterra, irmão, na Bélgica, de todo esse lugar que passamos, na Suíça, irmão, atendemos batismo na Espanha, no Portugal, várias buscas de dom, e Deus fez muita obra. Se nós for contar, tem que ser de outra oportunidade. Mas uma coisa que eu fiquei contente, irmãos, contente, foi lá na Bélgica, atender a reunião de mocidade, a busca de dom no sábado e a reunião de mocidade no domingo, irmão, e naquela reunião de mocidade Deus selou muitos com a promessa, e no meio de muitos que Deus selou, irmão, eu fiquei contente porque a gente vê aqui no Brasil alguém que Deus sela na linguagem de todos os países do mundo, irmãos, até no castelhano a gente vê que Deus selar alguém com a promessa, e alguém fala a língua dos anjos, e eu falei: meu Deus, será que não tem anjo brasileiro, irmão? Mas lá nos países, irmão, naquela busca de dom, Deus selou, irmãos, da Inglaterra e irmãos, da Alemanha, irmão, Deus selou 3 com a linguagem do nosso Brasil. Então aí deu para perceber que no Brasil também tem anjo brasileiro também. Glória a Deus. Irmão, pessoa que não sabe nem pedir água na nossa língua, mas quando Deus sela, irmão, quando Deus visita, fala na nossa linguagem, glorificando o nome de Deus. Glória a Deus. Irmão, de todo esse lugar, trago saudação e levo com a paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Igreja de Jesus Cristo, não fica triste não. O Senhor trouxe uma obra aqui, eu preciso de 2 minutos para contar ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma conversão na vida de alguém aqui. Glória a Deus. Tá bom? Tem alguém Glória a Deus. que está aqui, o Senhor mandou acontecer por tua causa. Glória a Deus. Presta bem atenção, igreja, bem atenção.
Irmão, na nossa região, eu contei aqui na universidade, não sou trouxe aqui, irmão, para contar rapidamente. Irmãos, na nossa região, o servo de Deus, cooperador da obra de Deus, ele fez uma casa, e aquela casa que ele fez de barro, irmão, e chegou ali, roçou o mato, fez aquelas camas de tarimba, só ali, irmãos, dentro da casa, e deu aquela limpada na terra. Irmãos, e precisou mudar para aquela casa, e o quintal daquele irmão ficou cheio de toco ainda, irmão, ponta de pau, eles iam arrancando na hora de fora daquele toco. Mas ali, irmãos, o servo de Deus precisava buscar água, mais ou menos na fonte era uns quilômetros do pau ali na cabeça. E ele foi buscar água, mas a sua esposa, irmão, um quilômetro do barro na cabeça, e quando eles foram buscar água, largou as suas crianças ali na casa, irmão, brincando, as crianças dos vizinhos também ali brincando, irmão, e ali, aquelas crianças subindo naquela casa, pela madeira, que estava encostado ali, subindo, brincando, e barrou uma criança na outra lá em cima, e desceu de ponta cabeça, irmão, ainda tentou segurar com as pernas para não cair, mas não teve jeito, e bateu a cabeça no toco daqueles que estavam em volta da casa, irmão, e quebrou, irmão, aquele toco, quebrou o crânio daquela criança, irmão, ele ficou, irmão, a marca do toco de 5 centímetros, de um toco, da grossura do cabo de vassoura, que entrou na cabeça de uma criança com 7 anos e meio de idade. Juntou aquele monte de criança e conseguiu arrancar do toco, levou para dentro de casa. Os irmãos sabem que em lugar pequeno a notícia corre, todo mundo chegando ali, irmão, sitiante, fazendeiro, irmandade, irmão, naquele acidente que tinha acontecido com o filho do servo de Deus. E quando o servo de Deus chegou da fonte, irmão, desespero, porque ali, irmão, era longe dos metros, 180 quilômetros de estrada de terra, e não tinha carro para levar aquela criança no metro. Então ele orou, entregou na mão de Deus e não podia fazer nada. E ficou esperando, irmão, e foi passando a hora. E foi passando, e o povo foi chegando, enchendo a casa. Mas quando aproximou às 8 da noite, irmãos, aquelas irmãs que cuidavam daquela criança, foi lá dar uma olhada para ver como é que estava. Voltaram chorando, irmão, Deus levou teu filho. Colocou a mão, irmão, no coração, tinha parado de bater, pulsou, não tinha mais pulso. Abriu os olhos, colocou o dedo nos olhos, tinha perdido a luz dos olhos a criança, falou, não, Deus levou teu filho. Foi um pranto de choro naquela casa, irmão. Ali o servo de Deus falava assim, irmão, eu sei que o irmão está chorando, que o irmão não tem nem café para coar para mandar, passa a noite aqui velando o teu filho, mas não chora, eu vou trazer café da minha casa. O outro falava, irmão, eu sei que o irmão está chorando, que o irmão não tem condição de mandar fazer um parzinho de roupa nova, amanhã eu vou enterrar seu filho, mas não chora, vou mandar fazer um parzinho de roupa. Irmão, o outro falava, irmão, eu sei que o irmão está chorando, que o irmão não tem condição de ir no marceneiro, mandar fazer um caixãozinho de tábua, amanhã eu vou enterrar seu filho, mas não chora, vou mandar fazer um caixãozinho de tábua e vou trazer para o irmão enterrar seu filho. E tentava consolar o servo de Deus com essas palavras. E foi passando a hora, irmão. Mas, irmão, aquelas irmãs pegou a criança, depois que Deus tinha levado, deu banho na criança, vestiu, colocou um banco na sala, deitou a criança, cobriu o lençol. Irmão, colocou as cadeiras, os bancos em volta. Irmãos, ali, irmão, aqueles amigos, fazendeiros, sitiantes, acenderam a fogueira de lenha na frente da casa para passar a noite ali, velando aquela criança. Irmão, e foi passando a hora. Mas quando deu 10 horas da noite, entrou naquela casa, nosso irmão Lúcio da Macena. Irmão, o servo de Deus entrou ali, pobrezinho, o seu sapato era pra prata de pneu de carro, a sua camisa e sua calça feita de saca de açúcar. E ele falou, irmão, eu subi do acidente e Deus mandou eu vir, foi para orar. Irmão, não adianta mais orar, foi antes das 8 horas, Deus levou o filho do nosso irmão, tem mais de 2 horas que está sendo velado, não tem problema, Deus mandou eu vir, foi para orar, colocou as mãos em cima do branco e suplicou uma oração. Irmão, as irmãs estavam buscando os véus dos pastos nas bolsas e dobraram o joelho, aquele povo ficava na beira do fogo, veio tudo por dentro de casa para a janela, para ver a oração do Moluço, uma oração de 15 minutos de igreja, mas quando o Moluço levantou daquela oração, aquela criança estava sentada no banco. Glória a Deus. Aleluia. Deus devolveu a vida daquela criança. Irmão, Deus chamou todos aqueles fazendeiros sitiantes que estavam ali, que viu essa obra. Deus chamou das águas do santo batismo. Irmãos, nessa obra Deus tem feito muito milagre através desse milagre. E o Senhor manda contar para essa igreja, irmão, aquela criança ficou apelidado muitos anos de Lázaro. E eu, Moluço, aquelas irmãs que deu banho naquela criança, quando encontra aquele irmão, fala, irmão, me dá um abraço aqui, porque tu é o Lázaro. E eu vi na hora que a tua vida foi embora, mas vi na hora que o Moluço orou e tua vida voltou. E eu creio que essa irmandade crê, mas ficou aqui na minha cabeça, igreja, só esse sinal, da onde o corpo entrou. E eu tinha 7 anos e meio de idade. Eu lembro quando estava enganchado no corpo. Eu lembro quando o meu irmão me arrancou do toco e me levou para dentro de casa. Eu lembro da primeira oração do meu pai, daí para frente eu não lembro de mais nada. Eu só lembro quando o Moluço estava orando, eu levantei do banco debaixo da mão do servo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está com
conselho de milagre esse culto, irmãos. Glória a Deus. Pode segurar na comunhão, igreja. Vou dar um abraço no encarregado de novo, porque não vai suprimir o hino, o encarregado. O horário passou bastante. Nós vamos suprimir o hino e nós vamos entrar na comunhão da palavra. Quem precisa, segura na comunhão. Tá bom, igreja? Quem precisa, quem precisa, segura na comunhão. Vida Espírito Santo, um salmo. O salmo número 30. Salmo número 30. Nessa Bíblia fica na página 704 do Antigo Testamento. Diz aqui no título desse salmo: a ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Todos já encontraram? Vamos iniciar. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. 3, 4, o choro pode 0, durar uma noite, 3, mas 2. a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Aqui, queridos irmãos, um salmo de louvor a Deus, um salmo também, irmão, de exortação, que o Senhor inspirou o salmista para compor, para que com esse salmo ali se louvasse ao Senhor, mas ao mesmo tempo, irmãos, de uma maneira que se exaltasse o Senhor. Aqui, nesse particular, o primeiro versículo, 3, o salmista, 4, 0, porque 3, o Senhor 2. guardou que os seus inimigos não prevalecessem contra ele. Então é bom lembrar, irmãos, que aqui fala do rei Davi, esse salmo de Davi, que o Senhor colocou como rei sobre Israel, por causa da sua sinceridade para com Deus, por causa, desde a sua infância, tinha temor no seu coração para com o Senhor, e ele defendia aquilo tudo que era relativo a Deus. E o Senhor era com ele. A Irmandade se lembra, defendendo as ovelhas do seu pai, ali pois em fugida um urso, ou até matou um leão, que animais predadores que vinham para ali abater as ovelhas do rebanho do seu pai. E ele, como um garoto, um menino, menor ainda, não menor que fosse um menino, uma criança, mas segundo a lei de Moisés, era considerado menor os menores de 20 anos. Por isso que ele não foi para a guerra. Para ir para a guerra tinha que ter mais de 20 anos. Então, era esse Davi. Ele não, quando vieram os predadores, não teve medo de ali defender as ovelhas de seu pai,
e pela sinceridade que ele tinha para com o Senhor também era com ele e o ajudava e guardava também naquelas situações. Porque também, irmãos, vamos considerar que aquele rebanho do seu pai também era a bênção de Deus, que Deus havia dado ali para aquela família. Irmãos, e aquilo que é a bênção do Senhor, que o Senhor coloca na vida nossa, irmãos, irmãs, que nós andamos com sinceridade diante do Senhor, irmãos, aquilo que Deus coloca, Deus dá, aquilo está dado, é bom e vai ficar para sempre na nossa vida. Então, por isso que nós não precisamos temer, irmãos, mediante alguma situação que venha, porque aquilo que é de cada um de nós, na hora certa o Senhor faz chegar à nossa mão, e como veio da parte de Deus, irmãos, o Senhor, Ele coloca em nós e Ele guarda aquilo e prospera aquilo e abençoa. Então, assim, aquele ímpeto que ele tinha de defender, também certamente é por causa desse sentimento. Se o Senhor havia preparado aquele rebanho, e ele também tinha que dar conta para o seu pai, quer dizer, o senso de responsabilidade. Então, irmãos, o Senhor o abençoava e o ajudava. E depois a Irmandade se lembra, foi crescendo não só no tamanho, né, irmãos? Crescendo na fé, aprendendo como melhor servir a Deus. Porque quando se é muito novo, irmãos, se é muito inexperiente, quando se é assim, muito tenro, irmãos, falta amadurecimento, às vezes pode-se fazer alguma coisa que é fora do que deveria. Mas, irmãos, o tempo e o Senhor vai nos ensinando e vai colocando tudo no seu devido lugar. Quem sabe alguém veio buscar a palavra e o Senhor manda te dizer, irmão, irmã, o Senhor e o tempo vão colocar tudo no seu devido lugar. E haverá paz no coração e haverá firmeza no Senhor. Nesses tempos de automatismo, de aplicativo, aperta botão, consegue várias informações ou fala com outro país, isso tem a sua vantagem, mas espiritualmente, irmão, como está escrito ali em 3 de Eclesiastes, não é assim. Há para Deus um tempo determinado para todas as coisas. Então, se o Senhor permite um tempo que não é aos nossos olhos favorável, mas naquele tempo não é que está sendo perdido. O Senhor está conosco também naquele tempo desfavorável e está nos fazendo aprender coisas novas na sua presença. Mas quando vem um tempo mais favorável, irmãos, então é um tempo de se alegrar também. E louvar a Deus e olhar para trás e ver que valeu a pena passar aquele tempo desfavorável, porque o Senhor nos ensinou coisas novas. E quem sabe alguém está passando aí um tempo que não é de acordo com aquilo que você esperava, mas, irmão, irmã, o Senhor, Ele que permite, Ele sabe de todas as coisas, o Senhor sabe, pela tua fidelidade, Ele vai fazer você chegar no nível que Ele quer e vai te preparar para que quando venha um tempo favorável, você esteja alicerçado diante da presença de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmão, Davi também aconteceu isso com ele. Então foi crescendo e até que o Senhor colocou como rei. E pela sua sinceridade para com o Senhor, muitos foram os adversários que surgiram. Não adversários contra Davi pessoalmente, enquanto uma pessoa, mas, irmãos, alguns tomados por espíritos contrários que vinham contra ele por causa da parte espiritual que estava dentro dele. E como, irmãos, ele ali sempre a sua segurança foi o Senhor, ele não tinha medo, irmão, de defender aquilo que era de Deus, porque ele sabia que o Senhor o ajudaria também. Então, quem sabe alguém está numa luta aí, passando alguma situação, e às vezes pensa que, irmãos, é por causa da tua pessoa, é uma coisa pessoal contra ti. Não é, irmão, irmã, mas é o adversário que toma a ocasião para, irmãos, vir contra aquilo que é de Deus, que está dentro do teu coração, para fazer você vir a menos, vir desanimar na presença do Senhor. Mas
Fica firme, irmão, irmã. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O importante é que você não perca a paz, não perca a comunhão com o Senhor, não deixa de ser fiel a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, porque aquilo que é de Deus permanece. E alguma coisa, às vezes, que o Senhor permite, irmãos, que pela luta que nós passamos, vamos ali aprendendo, vamos evoluindo, vamos amadurecendo. Irmão, aquilo que não fica, irmãos, é porque não era para ficar conosco mesmo. O Senhor vai nos limpando, vai nos aperfeiçoando na sua presença. E assim como diziam os antigos, nós vamos andando de força em força, de luz em luz, de fé em fé, de valor em valor. Bendito é o nome santo do Senhor. E é verdade, irmãos, que se aprende muito mais quando se passa tempos desfavoráveis e difíceis, quando, irmãos, o Senhor permite um tempo melhor na nossa vida. Porque quando, irmãos, nós passamos um tempo mais favorável, atravessamos uma fase mais favorável, nós já sabemos porque nós chegamos ali. Como é que foi que nós conseguimos? O que foi necessário para chegar até ali? Então, irmãos, basta manter aquele caminho. Mas quando nós atravessamos um tempo difícil, irmãos, então nós começamos a meditar: o que é que eu preciso melhorar? No que é que eu preciso crescer? No que é que eu preciso evoluir? Irmão, irmã, aleluia. Mediante esta palavra que o Senhor está trazendo para todos nós, bendito é o nome santo do Senhor. Irmão, irmã, viva o tempo que Deus permite na tua vida e aprenda aquilo que o Senhor quer te ensinar, porque tudo contribui para o teu alicerce da tua vida espiritual. E irmão, irmã, você vai subindo, vai crescendo na presença de Deus. Não é que nós vamos crescer, não é que nós vamos crescendo, não, irmão. Pelo contrário, nós temos que diminuir cada vez mais na presença de Deus. O que vai crescendo é Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, no Evangelho está escrito, alguém falou assim: importa que Cristo cresça, mas que eu desapareça. Irmão, irmã, glória ao nome santo do Senhor. Vamos pedir essa luz para o Senhor. Senhor, que cada dia mais o ego, o eu, o envaidecimento desapareça e que Cristo cresça na nossa vida e apareça as virtudes, apareça as qualidades que serão necessárias para nós um dia entrar no reino da glória de Deus. Então, irmãos, quando Davi já chegou a ser rei, então, irmãos, ainda foi enfrentando inimigos mais poderosos. Porque se lá, quando estava atrás das ovelhas, ou quando estava ali no campo de batalha, tendo ido levar um bornel, uma marmita para os seus irmãos que estavam na guerra, enfrentou só um homem, depois, enquanto rei, foi enfrentar países, foi enfrentar exércitos. Irmãos, e como a Irmandade sabe, irmãos, o Senhor sempre foi com Davi, quando Davi se humilhava e perguntava para o Senhor se o Senhor estava com ele ali naquela luta, naquela batalha. Bendito seja Deus. E ele, como rei, se colocando na obediência da palavra de Deus, ele dava exemplo para o povo e o povo obedecia também, seguia. Irmãos, e com isso, o Senhor dava vitória, porque o Senhor tinha escrito sobre o nome do povo e o nome do rei, o próprio nome dele, de Deus. Irmãos, o Senhor nunca ia deixar que o inimigo derrubasse aquilo que louvava a Deus, aquilo que carregava o nome de Deus. Você carrega o nome do Senhor, o Senhor não vai deixar você tombar, não vai deixar você tombar no campo de batalha. Bendito seja Deus. Então aqui, irmãos, nesse salmo, o salmista exaltar-te-ei, ó Senhor. E aqui ele já profetizava, a Irmandade percebeu? Porque exaltar-te-ei é futuro, é um tempo futuro. Exaltar-te-ei. Ele já havia exaltado a Deus no passado, continuava a exaltar o Senhor no tempo presente, e aqui ele escreveu: exaltar-te-ei, porque também tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos, leia-se aqui, os inimigos do Senhor, se alegrassem sobre mim. Irmão, irmã, bendito seja Deus. E ele poderia, depois de cada vitória, se vestir da sua roupa mais, enfim,
mais formosa, e vestir a sua coroa, e pegar o cetro, e sair, irmãos, como se fosse um rei poderoso desfilando com o seu exército, como fazem as nações que depois terminam a guerra, e tem aquele desfile, não é? Mas não, irmão, ele sabia que tudo aquilo que ele era ou que ele tinha, fosse da maneira que fosse, tinha vindo da mão do Senhor. Bendito seja Deus. Irmão, e por ele reconhecer que ele não era nada, não tinha nada, o Senhor sempre tinha espaço na vida dele. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmão, por isso que, irmão, quando o Senhor vem ao nosso encontro, nos ajuda, nos abençoa, irmão, irmã, vamos sempre ter esta palavra na boca. Foi Deus que me deu a vitória. Foi Deus que me ajudou. Deus que preparou. Aleluia, o Senhor que abriu a porta. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, porque assim nós vamos exaltando o Senhor. Aleluia, sempre o Senhor terá espaço na nossa vida. Bendito é o nome santo do Senhor. E sempre nós defendendo o Senhor. Como é que nós defendemos? Não é no sentido de proteger, porque o Senhor não precisa de proteção. Mas quando, irmão, nós defendemos a doutrina do Senhor na nossa vida, quando, irmãos, aleluia, nós nos posicionamos de uma maneira, irmão, que estamos no caminho da verdade, da justiça, e fazendo, irmãos, e que o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e que a humanidade que deveria toda buscar a Deus, irmãos, e defender o Senhor, pode ter certeza, irmão, o Senhor sempre vai nos defender e nos ajudar também. Glória ao nome santo do Senhor. Então aqui, ele já profetizava, porque Davi também era profeta. Era um homem de Deus, era compositor, era músico, e também era um profeta. E aqui ele profetizou que iria exaltar ainda o Senhor. Irmãos, esse salmo, ele é para louvar a Deus. E mais de uma vez, ele insiste de louvar a Deus. Irmãos, no versículo 4, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, porque os inimigos nunca iriam louvar a Deus. E celebrai a memória da sua santidade. Querendo dizer, irmão, o Senhor, ele trabalhava no passado, trabalhou antes, nos tempos passados, nas gerações antigas, irmãos, e também, irmãos, nas futuras gerações. Então, o povo de Deus devia louvar ao Senhor por aquilo que ele já tinha feito e por aquilo que ele iria fazer também. Todos os seus santos, irmãos, irmã, você também, dentro da tua pouca força, você procura agradar ao Senhor, procura fazer a vontade do Senhor. Você também aleluia, não é que nós somos santos, irmão, mas nós cremos pela fé que estamos no caminho da santificação. Nós não estamos no caminho do pecado, não cremos que estamos no caminho da maldade nem da injustiça. Então, irmão, você está no caminho da santificação, então canta e louva a Deus. Aqui para celebrar a memória da sua santidade. Por isso, irmão, nós temos que passar para frente, passar para os filhos, passar para os netos e dizer: o Senhor foi bom comigo, vai ser bom com vocês também. O Senhor já deu, irmão, e torna a dar. Você quer deixar uma boa herança? Você quer deixar alguma coisa, irmão, para os teus filhos, para os teus descendentes? Ensina eles a temer a Deus e viver pela fé, aleluia. E se Deus deixar também alguma bênção, sabe o que vai ser de melhor? Aleluia, eles vão usufruir de alguma parte material, poderão usufruir e ainda não vão perder, irmãos. Porque pela fé e pelo temor a Deus, na mão deles o Senhor vai abençoar e multiplicar. Glória ao nome santo do Senhor. Então ensinemos, irmãos, ensinemos as coisas de Deus. Aleluia, porque depois os tempos vai passando, irmão, e os mais antigos vão partindo, e com cada um que parte antigo, parte uma bela história. Exemplos de fé, exemplos de fidelidade e obediência. E aqueles que aprenderam, viveram, irmãos, aprenderam, depois já fica tudo ali guardado. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, queridos e amados irmãos, quantas obras nós ouvimos nesta noite? E quantas obras Deus tem feito na vida de cada um de nós?
Aleluia. Só de você estar participando deste culto, irmão, nesta paz, nesse ambiente maravilhoso, nesta noite espiritual, irmão, irmã, aleluia, o Senhor tem feito obra na tua vida, o Senhor tem trabalhado e Ele vai continuar a trabalhar na tua vida, em favor da tua casa, para que você seja fiel. Então, aleluia, louva o Senhor e passe, bendito seja Deus, como também o Senhor para outros, para a tua família, para alguém que necessita, irmandade, viu? Alguém que chegou ali para congregar a primeira vez, aquele lá eu vi, era colega de bebida. Irmão, irmã, bendito é o nome santo do Senhor. Até algum testemunhado, alguma alma, glória ao nome santo do Senhor. Irmão, sabe o que o Senhor me mostrava enquanto Deus mandava esses testemunhos? A virtude desses testemunhos vai trabalhar na vida da irmandade. Porque as obras, elas passaram, mas elas têm vida. Tem vida e tem vida aqui entre nós. Bendito seja Deus. A virtude deste culto vai trabalhar na vida da irmandade. É que quem olha assim, irmão, parece que é mais um culto, daqui a pouco vamos para casa, vai começar outra semana. Mas, irmão, irmã, teu inimigo amanhã, o inimigo da tua alma, vai ver em você um brilho maior de Jesus Cristo. Bendito é o nome santo do Senhor. É que vem as lutas, as adversidades, e às vezes pensamos que estamos, irmãos, sem força, mas, irmão, a força do Todo-Poderoso vai nos acompanhar na nossa caminhada, na nossa jornada. Glória ao nome santo do Senhor. Vários conselhos maravilhosos, 8:5. A sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã, a nossa manhã, ela se chama Jesus Cristo na nossa vida. A ira do Senhor dura só um momento, porque, irmãos, o Senhor não resiste a um coração humilde e sincero na sua presença. Outro conselho, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Bom, no dia que nós estamos valentes, no dia que nós estamos cheios de força, parece que as provas viram tudo pó na balança. Mas, irmãos, acontece que tem o dia da angústia também. E no dia da angústia, aquele pozinho pode virar uma montanha. Mas por quê? Será que aumentou a prova? Ou porque aumentou a luta? Não é, irmão. É porque a nossa força está pouca. Quando tem bastante força, irmão, como o salmista escreveu, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Irmão, ou esteja lá em cima, ou esteja lá embaixo, lembra que sempre o Senhor foi e será o teu refúgio, o teu lugar forte. Bendito seja Deus. E proveito há no meu sangue, quando eu desço a cova, porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade. Irmão, irmã, o Senhor, Ele vai dar vida para cada um de nós, para nós louvarmos o seu nome cada vez melhor na face da terra. E aquilo que você está esperando, bendito seja Deus. Irmão, irmã, aleluia, teus olhos não fecham enquanto o Senhor não realizar esta obra na tua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Tornaste o meu pranto em folguedo e tiraste o cilício e me cingiste de alegria. O cilício, irmãos, aquele pó da humilhação. O cilício é o pó da humilhação. Jó também, no auge da sua prova, sem saúde, sem família, desprezado pelos amigos, se vestiu de saco e se cobriu de pó. Porque é a parte mais baixa da prova da luta, esperando aqui ali. Mas quando, irmão, isso também consta da lei de Moisés. Mas quando passa esse tempo da humilhação, então a pessoa então já trocava sua roupa, tomava um banho, e passou aquele tempo difícil. Então já lava o seu rosto e já se apresenta já com o rosto de alegria e de vitória. Então isso aconteceu com o salmista. Tornaste meu pranto em folguedo. Pranto é o choro. O folguedo, mas é o fogo da alegria. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Irmão, irmã, oxalá por esta palavra, o Senhor vai vestir muitos de nós com alegria na sua presença. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, aqui o salmista ele exaltou o Senhor
ele louvava, ele cantou para o Senhor, porque ele tinha motivo, porque o Senhor lhe deu motivo, o Senhor veio ao seu encontro, fez livramento na vida dele. Irmão, irmã, aleluia, o Senhor também vai preparar que vai ter motivo na tua vida para você cantar ao Senhor, para você louvar ao Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmão, irmã, guardemos todos nós a palavra que o Senhor manda nesta noite. Aleluia, pode ser que, aleluia, venha aí, tem tido aí muita luta, tem tido aí muita batalha, mas, irmão, o Senhor vai transformar batalhas em lutas na tua vida espiritual, que vem contra aquilo que é de Deus, que está em você, em cântico de vitória na tua vida. É isso que o Senhor nos dá nesta noite, pela palavra. Deus seja louvado. Vamos todos juntos com uma oração agradecer a Deus.